Nesta aula, o professor Leandro Medrano participa do debate sobre o pensamento crítico na arquitetura e urbanismo. Docente do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da USP, doutor em Arquitetura e Urbanismo pela USP e mestre pela Universidade Politécnica da Catalunha, jovem pesquisador pela FAPESP em 2006 e orientador de mais de 40 projetos financiados pela agência. Presidente da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, editor-chefe da revista da pós-graduação da faculdade, organizador de eventos internacionais na área, autor de artigos e livros sobre a habitação e desenvolvimento urbano. Bom, antes de mais nada, eu gostaria também de agradecer o convite aqui da Unesp, principalmente feito por meio do professor Adalberto. Acho que é um prazer enorme poder compartilhar com vocês parte da nossa pesquisa e é um prazer também fazer parte desse evento comemorativo de 40 anos da Unesp, sempre lembrando que vivemos num período bastante conturbado em relação às universidades públicas, né, e pelo menos aqui no estado de São Paulo ainda nós temos nós vemos e situamos nossas universidades como algo de grande valor, né? Colocando a Unesp, Unicamp e USP, né, como responsável por praticamente 50% da produção científica nacional, e algo que não é desprezível ao se pensar em universidade pública no Brasil e no mundo. Bom, como foi comentado na primeira parte dessa apresentação pelo professor Luiz Recamã, esse trabalho sobre o Artigas parte de uma pesquisa, de um grupo, de um laboratório de pesquisa da USP, que há alguns anos vem se dedicando a questões relacionadas à cidade contemporânea, à arquitetura contemporânea, e a obra do arquiteto Vilanova Artigas, ela, num dado momento, foi essencial e de fundamental importância para que nós entendêssemos o que é feito, o que foi feito e como é constituída a própria questão da cidade de São Paulo, principalmente, mas a cidade brasileira de um modo geral, né? O nosso grupo, que se chama Pensamento Crítico e Cidade Contemporânea, que nós apelidamos de PC3, ele se dedica justamente ao entendimento do que a gente chama de espaço, né? Essa relação entre uma espécie de superfície prático-sensível que se coloca perante a territorialidade do urbano, né, e a sociedade que nela habita e frequenta o seu cotidiano. E quando nós fizemos a primeira parte do livro do Artigas, nós tomamos como principal objeto ou evidência empírica de estudo uma série de casas, como foi comentado, e num segundo momento nós nos dedicamos também ao entendimento do que seria uma posição de fato mais urbana desse arquiteto, né, desse professor que influenciou e influencia várias gerações de pensadores e arquitetos e urbanistas brasileiros, né? Então, antes de começar a comentar o que eu pretendo trazer para vocês, que basicamente se reduz ou se concentra na análise de duas obras importantes do Vilanova Artigas, o edifício Louveira, né, um edifício do final da década de 40, absolutamente paradigmático em relação ao processo de verticalização da cidade de São Paulo, principalmente do bairro de Gianópolis, e ao conjunto habitacional SECAP, né, projetado no final dos anos 60 e terminado quase no final dos anos 70, ou seja, uma construção que acompanha todo o período conturbado da ditadura brasileira, né? Mas antes, não só a questão aqui não é só analisar ou expor o que nós pensamos a respeito desses edifícios, mas tentar entender o processo de crescimento, de formação de uma certa condição singular da cidade de São Paulo no seu período de maior crescimento. Então,
nesse sentido, né, o período que é tratado é justamente da década de 40 à década de 70, um dos períodos onde a cidade mais cresce, né, o famoso slogan, né, São Paulo não pode parar, é forjado nesse período, que depois vai se transformar em São Paulo tem que parar, e São Paulo quase parando, como hoje em dia. Mas nesse período existia, como foi também comentado na primeira fase dessa apresentação, uma certa expectativa em relação ao que seria essa grande metrópole industrial brasileira, né? Visto que já não era, São Paulo não era uma cidade consolidada como o Rio de Janeiro, consolidada ou com certos aspectos históricos como as cidades mineiras ou mesmo como Salvador na Bahia, mas ao mesmo tempo se mostrava já naquele momento como uma grande expectativa em relação à sua condição dentro do cenário nacional. E por uma questão de método, né, nós organizamos todo nosso repertório de análise em relação a esse edifício em função de alguns parâmetros que nós a todo momento nos deparávamos com eles como parâmetros essenciais para o entendimento das questões que eram colocadas por essa obra, né? Em primeiro lugar, a questão isso era colocado para nós, né, para o grupo e para eu e para o Luiz, enquanto estávamos pensando nesse livro, é que a gente situava essa pesquisa num campo muito diferente da pesquisa historiográfica, como já foi comentado aqui, né? Era muito claro para nós que a nossa expectativa era muito mais mediada à experiência da crítica e da estética tal qual foi cunhada no século XX, do que um levantamento historiográfico, né, não desprezando essa vertente, mas colocando como uma espécie de alternativa ao entendimento desse arquiteto ou da própria arquitetura brasileira produzida naquele período. Em segundo lugar, é que era fundamental para nós, né, entender esse período de transformação e essa obra que foi edificada e pensada e projetada nesse período, como parte constituinte de um período de formação mesmo da ideia do Brasil. Então, claro que autores nesse sentido, como Sérgio Buarque, como o Gilberto Freire, né, como Celso Furtado, Florestan Fernandes, Raimundo Faoro, etc., que com seus clássicos, né, lançados basicamente nesse período, foram leituras essenciais para que nós conseguíssemos criar uma espécie de contraponto em relação ao que aquele intelectual arquiteto estava pensando naquele período e o que os sociólogos, os historiadores, os antropólogos estavam pensando em relação ao próprio Brasil. E, de uma certa maneira, também, né, nós nos ativemos muito a questão da própria tradição disciplinar, ou seja, apesar de ao tempo inteiro termos o interesse, né, de vincular a obra do Artigas, vincular os escritos do Artigas, o pensamento desse professor e arquiteto ao que estava sendo colocado em outras disciplinas, né, nós tínhamos um foco muito forte, muito direcionado à própria questão da arquitetura e à própria questão do urbanismo, no sentido de tentar elaborar um diálogo do que estava sendo elaborado naquele período pelo Vila Nova Artigas, com o que estava sendo pensado não só no âmbito da arquitetura nacional, mas no âmbito da arquitetura como um todo, da arquitetura internacional, das influências, da própria crítica à questão da modernidade, do movimento moderno, que justamente nesse período que eu vou tratar aqui, dos anos 40, dos anos 70, ela muda radicalmente, né? Sabe-se muito bem, né, que a partir do segundo pós-guerra, tudo isso que foi pensado no início do século passado, dessa arquitetura vinculada à ideia do maquínico, à produção fordista, a essa ideia de mundo moderno, que de alguma maneira tinha encontrado numa parte da arquitetura sua representação, né, seja como forma, como estética, como parâmetro de reprodução do território, né, a partir do segundo pós-guerra ela tem um certo sofre fissuras internas do que vão dos ciãs até a elaboração de elementos críticos em um ambiente que já não era mais o ambiente confortável do mundo centro-europeu,
que fizeram com que grande parte desse legado, ou dessas teorias, ou desses pensamentos relacionados à arquitetura sofressem uma série de inflexões, mais ligados à questão da tradição na Europa, mais ligada à questão da produção em massa e do mercado de consumo nos Estados Unidos, mais ligado a questões regionais em outros centros periféricos em relação ao chamado mundo desenvolvido, mas cada qual tentando identificar outras matrizes de pensamento, outras matrizes metodológicas no ato de fazer ou de pensar a própria arquitetura. Então, nesse sentido, nós encontramos aí sim no Artigas, né, um elemento muito rico de ser trabalhado, porque a parte desse repertório, que era muito do nosso cotidiano, de quem fez FAUSP, de quem meio que como aluno sempre conviveu com seus textos, com as suas frases paradigmáticas, com seus estilemas do ponto de vista formal, a rampa, o vazio central, o concreto, as marcas no concreto, o tal do brutalismo paulista, a escola paulista, como algo que foi quase que naturalizado para algumas gerações que se forjaram, né, nesse ambiente. A gente encontrou que, além desse espécie de panorama estético formal que fazia muito parte do nosso cotidiano de prancheta, ou mesmo na forma de se pensar ou analisar a arquitetura como um todo, existia ali um intelectual que, de fato, estou falando do professor Villanova Artigas, buscava um entendimento do que seria uma representação possível no âmbito da arquitetura para uma situação singular de um país colocado num processo de industrialização periférica, né? Uma cidade que se formava do nada, né? Sem um passado da tradição medieval, tal qual se elaborou em grande parte das experiências modernas centro-europeias, né? Então ela vinha do novo, não tinha nem inclusive as heranças e as amarras conhecidas em outros territórios nacionais, como no caso do Rio de Janeiro, que era capital e tinha já um passado colonial de centro, né, de instância formadora de várias questões relacionadas ao urbano. O São Paulo não. São Paulo passaria, como se diz, de vila a metrópole em um século, né, e deu margens aos arquitetos, engenheiros e urbanistas daquele período para que eles pensassem, de fato, como seria esse crescimento. Então, quando eu vou mostrar um pouco essa imagem, que é curiosa, né? Década de 30, década de 40, assim, tal qual foi mostrada a imagem da Casa Czasp, né, de 42, que é mais ou menos desse período. São Paulo era uma cidade muito diferente do que ela é hoje, era muito diferente do que ela se tornou nos anos 70. Aqui à esquerda, uma imagem do centro, à direita, né, de vocês, a imagem da Avenida Paulista, à esquerda, né, uma imagem da área central. E o que se vê é tanto uma imagem de cidade construída com vínculos claros à tradição europeia, né, de cidade que vinha da Primeira República com esses vínculos muito diretos, né, às matrizes europeias, comércio no térreo, ocupação perimetral, a ausência de recuo frontal, a ausência de recuo lateral, a formação de grandes eixos visuais, praças, etc., e marcação das esquinas, né? Isso é algo que ainda permanece em parte do centro antigo da cidade de São Paulo, como permanece como legado de uma história de tradição territorial, que inclusive recentemente tenta ser resgatada, segundo os novos planos diretores, né? Para quem conhece o centro das cidades de São Paulo, sabe do que eu estou falando e sabe como é visível, né, as diferenças que se vê das partes mais antigas, onde ainda se preservam edifícios com esse caráter, das áreas mais recentes, onde você vê, inclusive, uma espécie de dupla inserção urbana, né, tanto as que correspondiam
a essa ideia de cidade continuada, de ocupação perimetral, de ausência de recuo lateral e ausência de recuo frontal, alinhadas, né, ao leito carroçável, quanto às novas que são parte de uma outra legislação, onde o lote já determina uma série de recuos e coloca por si só, quase como uma obrigação do arquiteto, do empreendedor, a ideia, né, de um edifício que se isola no lote, ou seja, que de alguma maneira vai ter que buscar uma outra forma de inserção urbana que não é tão natural como essa inserção típica das metrópoles desenhadas do século XIX na Europa e que partem desse espécie de embate entre uma expectativa de cidade industrial e uma tradição de cidade medieval. No meio desse processo, tanto que o edifício Louveira, que eu vou tratar aqui com vocês, ele não é apresentado no nosso livro, ele é uma pesquisa posterior que foi publicado recentemente no Vitruvius, há cerca de um ano na Vitruvius, mas a gente achou que seria de fato uma síntese importante a primeira etapa do livro. Na primeira etapa ela não tinha, a gente achou que ela não teria muito sentido. O SECAP sim faz parte, mas esses dois estudos começam a entrar no nosso repertório no momento onde essas questões urbanas começam a discutir com um número maior de interlocutores, do ponto de vista de uma bibliografia que se ampliou naquele momento, né, da inserção mais nítida de um autor conhecido por todos nós, que é o Henri Lefebvre, né, que trata principalmente nas suas concepções ligadas à questão do próprio espaço, da fisicalidade, da questão da forma, da relação entre forma material, urbana e forma social. E isso nos deu instrumentos, digamos, mais potentes e mais nítidos de se entender o que era esse processo de introjeção, esse processo, não de acanhamento, mas esse processo de relacionamento do edifício com ele mesmo, ou dessa intensificação dessas relações internas, que pareceu para nós ser uma busca muito clara, né, nessa sequência de obras paradigmáticas do Artigas, quando nos referimos às casas que ele projeta justamente também nesse período, dos anos 40 aos anos 70. Então, o primeiro, quando a gente começou a estudar o Louveira, né, claro que é um edifício que grande parte dos paulistanos conhece, talvez seja um dos edifícios, fora o edifício da FAUSP, mas acho que talvez o edifício do Artigas mais conhecido como uma obra de um arquiteto importante e que é tombada e que tem um valor de mercado, inclusive acentuado por ser uma obra do Artigas, por ser uma obra tombada. Vários arquitetos moram hoje nesse edifício. Ele tem um metro quadrado maior, né? O preço do metro quadrado, é curioso isso, o preço do metro quadrado do edifício Louveira é significativamente maior do que de qualquer outro edifício em Higienópolis, o que quer dizer que as pessoas, quando compram esse edifício, ou quando têm a intenção de morar nesse edifício ou comprar um apartamento, elas sabem o que estão fazendo, elas sabem que estão comprando, né, uma obra tombada, importante dentro de um cenário cultural paulistano. Mas o nosso primeiro interesse, né, a iniciar essa análise do edifício Louveira foi justamente tentar entender qual era a cidade que esse edifício travava um primeiro diálogo. Porque uma coisa é nos depararmos hoje com o edifício Louveira no entremeio de uma área extremamente verticalizada, com edifícios muito bons, outros mais ou menos, né, com edifícios que pertencem a várias legislações ou sistemas de ocupação do território, num bairro que é um bairro elitizado, né, próximo de uma praça cercada por um comércio vivo, que é a Praça Vila Boim, que dá um sentido outro a esse edifício, que faz parte já de uma série de cenários do ideário popular paulistano, ou seja, o edifício foi cenário de filmes, né, como Um Ensaio sobre a Cegueira, né, parte desse filme é realizado
no edifício Louveira. Ele está quase que toda semana, tem equipes de filmagem utilizando seu cenário, né, sua ambiência para comerciais, enfim, para peças publicitárias, para editoriais de moda, coisas do tipo. Então é algo que é de fato reconhecido dentro de um cenário de bairro moderno, de bairro que representa esse momento do crescimento de São Paulo, mas nós queríamos entender o que seria, o que foi, né, pensar num edifício como Louveira na época em que ele foi construído, né? E obviamente para isso nós tivemos que fazer, ainda a gente fala o tempo inteiro que nós não somos historiadores, mas tivemos que nos amparar em certos métodos da historiografia, entender de fato o processo de crescimento do bairro, lembrar, né, de que ele foi um bairro, um dos primeiros bairros urbanizados, ou seja, desenhados da cidade de São Paulo, desenhado primeiramente para ser um bairro de mansões, de grandes casas burguesas, né, um bairro, para quem não sabe, onde até hoje se situa o edifício Penteado, que é a sede atual a Vila Penteado, né, que é a sede atual da pós-graduação da FAUSP, um edifício também tombado, um casarão, né, um palácio do período do auge, do apogeu, do período do café. E obviamente nós retomamos a ideia de formação desse bairro, que foi todo, num primeiro momento, construído para receber esses grandes casarões da elite cafeeira, basicamente, né, projetado no final do século XIX, como o Boulevard Bouchard, né, por alemães, né, por imigrantes alemães que pensaram na dimensão das calçadas, padronizaram essas calçadas, propuseram fiação subterrânea, sistemas de esgoto, uma localização privilegiada, né, em relação ao que era a parte antiga da cidade. Enfim, o bairro já nasce como um bairro ligado à elite paulistana. A partir do declínio da produção do café e do próprio sistema econômico, vou falar isso de uma maneira muito rápida aqui, do próprio sistema econômico vinculado à cultura do café, esse bairro entra em decadência, né? Esses casarões, muitas dessas famílias perdem o poder aquisitivo para manter casas, palácios, né, que exigiam dezenas de funcionários, começam a sublocar seus quartos, a encurtiçar, né, parte dessas mansões e, obviamente, a partir de uma mudança da legislação que ocorre em meados dos anos 30, eles percebem a oportunidade de verticalizar, né, ou seja, de demolir esses casarões, vender o terreno ou ser parte acionária de um processo de verticalização vinculada ao mercado imobiliário, né? Vários arquitetos brasileiros ou estrangeiros, né, se aproveitaram desse momento, tanto que o bairro até hoje, né, é povoado de uma série de edifícios paradigmáticos da nossa arquitetura, né, como Prudência, como o Lausanne, né, obras do Rino Leve, do Franz Ripp, né, de várias gerações importantes da arquitetura paulistana, mas é sempre bom lembrar que o edifício Louveira é um dos primeiros edifícios que surgem nesse processo de verticalização. Então, a partir daí, nós percebemos que, de fato, né, ele tinha uma relação mais livre em relação à organização do território, o que não seria possível alguns anos seguintes com a aprovação de novas legislações que já direcionavam para uma configuração urbana muito mais próxima do que se configura hoje, né, o bairro de Higienópolis e a cidade como um todo. E o arquiteto Vila Nova Artigas pôde, naquele momento, né, criar uma espécie de experiência de edificação moderna vertical, né, nesse cenário quase que puro, né, de um bairro que se transformava, num lugar quase sem vizinhos, num lugar onde ele poderia, de fato, protagonizar, né, uma experiência arquitetônica própria, no caso ligado à habitação coletiva, à habitação verticalizada, que era ainda muito recente em São Paulo. Então, Artigas cria, né, essa formulação que ficou muito famosa, né, naquele momento e durante as décadas seguintes, de propor dois edifícios em lâmina, né,
eles são paralelos, eles criam uma relação interna muito específica na distância entre eles, ou seja, esse vazio central entre um edifício e outro. Nesse vazio central, melhor dizendo, entre um edifício e outro, existe uma certa autonomia no sentido de como ele é configurado e sentido e percebido como espaço. Ali, a todo momento, você está, de alguma maneira, dialogando com o próprio Artigas. Aí sim é um recurso que ele usa desde a Casa do Arquiteto, como foi mostrado aqui, né? Ou seja, a obra, o diálogo com a cidade, ele existe, mas o diálogo da obra com ele mesmo dá uma certa independência. Não diria naquele momento, como forma de pensar, que o Artigas estava planejando uma ideia de ausência de urbano, né, ou de uma vocação mais condominial, coisas do tipo, né? Mas o que nos pareceu mais lógico naquele processo e mais assemelhado ao que o Artigas escrevia e proclamava em suas aulas naquele período, era justamente a ideia dessa autonomia, não por uma distância de cidade, mas também pelo fato dele perceber que aquilo que estava sendo formulado para a cidade de São Paulo, pelo mercado, pela própria sociedade, talvez não fosse algo que, de fato, um pensamento do novo homem, né, todos sabem da matriz política do Artigas, né, no envolvimento dele com uma expectativa de uma nova sociedade comunista, baseado em outros padrões, né, de relações com o Estado, ou mesmo de relações econômicas na própria conformação dessa sociedade. Essa espécie de isolamento seria uma espécie de matriz essencial para que essa contaminação com o urbano real de fato não acontecesse. Como quem diz ali, isso se vê muito claro na FAO, né, como se diz, né, que ela não tem janela, que ela, pelo menos nos seus ateliês, tem janela na biblioteca e na parte terra, mas ela não tem na marca do que seriam os lugares de ensino, né, as salas de aula e os ateliês. Ela não se depara com a cidade externa, que poderia naquele momento ser avistada, né, desde ao longe do campus do Butantã, mas naquele momento parecia que aquilo não interessava, né, aquela cidade burguesa, aquela cidade do capital, aquela cidade sem arquitetura, né, deveria ser um pouco que esquecida para um pensamento novo e surpreendente surgisse no entre muros, no entre concretos, né, iluminados por cima dessa unidade de ensino. E de uma certa maneira isso já era ensaiado, né, na Casa Bittencourt, na Casa Baeta, né, na Casa do Arquiteto e obviamente no Louveira. Então, para quem não sabe de algumas histórias curiosas do Louveira, né, no momento que ele foi projetado, era proibido ter fachada cega para a rua, né, para a face que é a cidade, ou seja, isso é uma tradição, né, do urbanismo pensado como forma urbana numa condição da matriz europeia, que ainda permanecia naquele momento de tradição, ou seja, algumas questões colocadas à própria arquitetura eram questões, eram diretrizes vinculadas à forma de se pensar a própria cidade. E o Artigas faz essas janelas voltadas para a praça e para a rua, né? Desenha essas janelas no projeto de prefeitura e não constrói. Né? E não constrói, escreve, né? Fala que enganou a prefeitura, tem os desenhos, isso não tenho aqui, mas das janelas aqui do edifício Louveira, e ele não constrói. Então, nós, no primeiro momento, hoje, né, a gente identifica essa lâmina em pena cega com algo que vem, né, das possibilidades fordistas, de algo que poderia ser, enfim, replicado ou acoplado, né, e de uma maneira geral, para um pensamento de quem está habituado a tratar a arquitetura no campo da cidade, quando se faz um pena cega, se pensa o acoplamento. Isso é natural. Para quem conhece hoje partes híbridas da cidade, como, por exemplo, ali a região do elevado João Goulart, né, o antigo elevado Costa e Silva, o famoso Minhocão, aquilo é muito notório, onde a mudança de legislação causa uma série de empenas cegas que esperam acoplamento, a legislação muda, o acoplamento não vem. Hoje está sendo complementado, né, essas empenas cegas com grafite
e verde vertical, né? Ou seja, é uma maneira paliativa de resolver um problema urbano. E nesse momento isso não era necessário, não era possível e nos inquietou, né, na análise desses edifícios o porquê, qual o significado, né, de uma empena cega esperando acoplamento diante de uma praça onde não existe nenhuma expectativa de acoplamento, diante de um bairro onde a própria legislação não permitiria, né, esse tipo de proliferação, né? Quando Paulo Mendes da Rocha, algumas décadas depois, faz a casa dele e a do irmão como uma espécie de espelho, né, como algo que se duplica, como uma cópia idêntica, ele ali menciona uma expectativa de pelo menos em tese, né, de experimentar a pré-fabricação, como que aquela casa pudesse ser repetida ao infinito. Bem moderno isso, né, bem lógico dentro de um sistema de pensamento, de uma arquitetura vinculada a essas ideias de produção em série, coisa do tipo. Mas quando isso aparece no Louveira, esse tipo de pensamento de duplicidade, de que se pensar uma cidade tal qual a organização permitiria ad infinito, não nos pareceu suficiente, visto que ela, ao mesmo tempo que ela é uma duplicidade entre duas lâminas, ela marca características muito claras de assentamento no território, de relacionamento mesmo como negação e acompanhamento com a praça, e de uma tentativa de se criar um espaço interno que não seria o espaço infinito, moderno, homogêneo, universal, mas sim o espaço de uma espécie de domesticidade, né, pensada e organizada pela própria questão da arquitetura. E quando, reduzindo um pouco o processo por uma questão, né, de tempo nosso, né, quando a gente avança nessa análise em relação à própria conformação da unidade doméstica, as relações que essa unidade tem com a praça interna, com a praça externa, com o sistema de circulação, a gente percebe que mais do que a ideia de uma possibilidade de cidade moderna, na Rebelsheimer, ou as primeiras experiências do Cian, ou as Siedlungs de Frankfurt ou de Berlim, nos pareceu muito mais nítido o entendimento dessas lâminas no sentido de uma espécie de tentativa de se verticalizar a unidade burguesa da tradição da casa brasileira. A casa brasileira que se concentra, né, em todas, espacialmente, se concentra no interior espiritual, que se afasta da ideia de cidades, lembrando agora Gilberto Freire, em Sobrados e Mucambos, quando ele cria essa relação, fala como que a cidade burguesa, né, os sobrados burgueses na cidade dão as costas à própria cidade, como ele começa a se configurar dentro de uma unidade interna, e aí também a gente percebe, né, como essa ambiguidade surge na ideação do Louveira. E para nós, mais do que a atenção de uma obra hoje que é colocada como uma espécie de símbolo de urbanidade, porque ela não tem muros, porque ela se relaciona com a praça, o que a gente percebe ali é justamente não o contrário, mas uma espécie de duplo jogo, né? Uma espécie de tentativa de fazer da praça a própria casa e não da casa a praça, de fazer da cidade o certo controle do espaço doméstico e não o contrário, de transformar o espaço doméstico no habitat, como no termo lefebriano, né? O doméstico no seu sentido urbano, o doméstico que prescinde do ambiente da cidade como sua esfera essencial de transformação, né? Entendendo a cidade aí como o ponto maior de inflexão do pensamento da cultura ocidental, onde se dá, né, nesse ambiente as fissuras em relação aos estamentos da tradição. Então, um pouco essa expectativa que tinha de São Paulo naquele momento, anos 40, né, ela começando a se verticalizar, o que a gente vê é uma espécie de jogo duplo que não procura avançar em relação ao que seria
a possibilidade, no nosso caso, da quebra dos estamentos relacionados a uma herança colonial, rural e arcaica, né, apostando na urbanização das grandes metrópoles como um momento de fato, de emancipação, de construção do ideário nacional novo, moderno, mas, ao mesmo tempo, essa ideia que aparece em teoria se transforma, né, nesse legado formal de uma maneira mais acanhada, de uma maneira mais restrita aos seus limites territoriais. Algumas imagens, né, do Louveira, sua espacialidade interna dos edifícios transformados. Não posso deixar aqui de mencionar que todas essas fotos foram gentilmente cedidas pelo fotógrafo Nelson Kohn, são fotos nossas. A relação das lâminas com a praça, lembrando que o Artigas poderia ter feito o que ele quisesse nesse lote, poderia ser um único edifício com dobro de altura, poderia ser recuado no outro sentido, ou seja, essa ideia de lâmina que se repete foi justamente uma intenção de projeto e não nada, pelo menos no que a gente teve acesso, mediado por exigências tanto do mercado quanto da legislação. Espacialidade interna. O segundo e último projeto que eu trago para vocês é o conjunto Zezinho Magalhães, uma das obras também mais conhecidas do Artigas, nesse momento feita em parceria com Paulo Mendes da Rocha, já um discípulo bem próximo, e o arquiteto Fábio Penteado. Num momento também conturbado do cenário político nacional, já entendendo o Artigas não como um arquiteto, um engenheiro arquiteto politécnico, né, se iniciando na trama da construção de um ideário formal e arquitetônico na cidade de São Paulo, como nos tempos do edifício Louveira, mas aí o Artigas já um grande arquiteto, né, reconhecido pela Universidade de São Paulo, reconhecido pelos meios intelectuais da própria cidade e do Brasil como um todo, reconhecido na sua atuação política de uma maneira mais ampla, né? E o SECAP se tornou recentemente, ainda né, uma das obras visitadas e conhecidas e às vezes colocadas como exemplar no sentido do conjunto habitacional, né, da ideia de conjunto habitacional, da ideia de uma unidade de habitação coletiva que se repete. E nós também procuramos entender, né, usando o nosso método, que eu já comentei do grupo, né, o que seria, né, essa experiência do Artigas nesse período. Então, a primeira questão que foi colocada, pode deixar essa imagem, né? Obviamente, a relação entre a questão do desenho urbano, da proposta urbanística do SECAP com o movimento moderno nos pareceu um tanto quanto simples de se identificar, né? Claro que estávamos diante, né, do modelo, e isso estava dito no memorial, na maneira como os arquitetos conduziram o processo e pensaram as etapas de projeto, né, nós estávamos diante de uma experiência que unia, né, a ideia de repetição do módulo, da célula tipo, do edifício tipo, de uma unidade que poderia ser pensada como uma unidade de ampla repetição, e que, obviamente, naquele momento do Brasil seria de extrema importância como uma espécie de protótipo, de fato, de como resolver a questão da habitação coletiva no Brasil, principalmente, num certo momento, a habitação relacionada à classe operária, à classe média. E, ao mesmo tempo, uma intenção muito clara, né, de associar os processos construtivos à industrialização. Para quem não sabe, né, o SECAP ele experimenta no seu projeto, né, uma série de inovações, um sistema de coluna, um sistema de escada, um sistema de circulação vertical e horizontal, a organização dos caixilhos, a organização da célula interna, inclusive o próprio mobiliário, a infraestrutura, o fogão, a geladeira, tudo isso era pensado, né, nas suas possibilidades de crescimento e de reprodução
por uma expectativa de criação de uma indústria da construção civil, né, que pudesse ser transpassada, né, para todo o Brasil, né, como sistema. Isso no decorrer do processo, isso é parte do projeto, mas no decorrer do processo de construção, isso se esvai por características internas à própria construção e formalização desse projeto no Brasil, né? Percebeu-se que uma construção tradicional seria muito mais simples, mais barata e mais adequada ao nosso excesso de mão de obra, à realidade que se impunha naquele processo. Muito pouco do que foi feito na primeira fase, com grandes vigas, etc., se manteve nas fases seguintes. Ele foi um projeto que se transforma do ponto de vista da sua forma de construção para se adaptar a uma construção menos industrializada. Mas o que mais nos chamou a atenção é essa conotação urbana, que em 1967 já nos pareceu um tanto quanto ultrapassada. Lembrando agora o que eu comentei no começo, essas relações disciplinares que nós colocávamos diante da obra do Artigas, em 67 elas já se conformavam com um cenário extremamente diferente do que era visto, que era pensado em 1942, nos anos 40, quando o Artigas começa a idealizar seu repertório formal. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, que as questões da cidade racional, da cidade funcional ou dos modelos fordistas de crescimento urbano ou de organização do território já haviam sido criticados ou vinham sendo criticados por um grande, por vários meios e por uma ampla bibliografia, uma ampla literatura ligada à nossa disciplina. Lembrando aí Jane Jacobs, de 61, Morte e Vida das Grandes Cidades, o próprio Robert Venturi, em 72, de Aprendendo com Las Vegas, o Aldo Rossi, em 66, A Arquitetura da Cidade, o René Barran, também em 1960, Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina. São textos, e sem falar no Henri Lefebvre, seus 3 livros de 66, 70 e 74, o Direito à Cidade, a Revolução Urbana e a Produção do Espaço, que naquele momento já circulavam entre os urbanistas e arquitetos como uma espécie de crítica muito direta, principalmente ao urbanismo racionalista, funcionalista, moderno, ou vínculos com a Carta de Atenas ou Cian, e mais de uma certa maneira uma crítica muito clara, a essa ideia de cidade sem memória, a essa ideia de urbanidade que não considera nem o território, nem pré-existências, nem uma formulação, digamos, mais nítida do que seria a cidade diante de um pensamento mais claro que se colocava naquele momento no âmbito do pós-situacionista, pós-maio de 68, ou seja, uma circunstância intelectual muito diferente do que o que parecia representar o Zezinho Magalhães ou o SECAP. Isso foi notado na FAUSP. Poucos sabem, a gente retrata isso no livro, que quando o Artigas apresenta esse projeto para a FAUSP, para os colegas, para os professores urbanistas, Cândido Malta, etc., esse diálogo foi gravado. Ele foi transcrito para uma revista dos estudantes da época, que hoje a gente pode ter acesso, ela está nos livros raros da biblioteca da FAUSP, e ali a gente vê claramente o quanto esse projeto foi criticado justamente um pouco nas bases do que eu comento, como em pleno anos 70, o Artigas apresenta um projeto tão atrasado do ponto de vista, usando um português mais coloquial, tão atrasado do ponto de vista das suas conotações urbanas. Que sentido tinha aquilo? O Artigas realmente não sabe muito como responder, ele não fica claro, nem o Artigas, nem o Paulo Mendes da Rocha, nem o Fábio Penteado. Mas, de fato, ele se distancia muito do que foi o impulso primeiro do Vila Nova Artigas na ideação do seu primeiro legado formal. E o curioso, só para encerrar, que, assim, mostrando um pouco a questão da cidade de São Paulo, ou seja, enquanto
esse modelo de urbanização periférica, né, feito em Guarulhos, no lugar onde a cidade não existia, num terreno sem relações com nada, ele avança nos conjuntos do BNH e numa série de experiências habitacionais que foram implementadas durante os anos 70, mais ou menos de uma maneira muito paralela, né, a um modo como as áreas mais centrais e o pouco de cidade que nós tínhamos, ou que a cidade de São Paulo poderia considerar como virtualidades urbanas, aí usando termos lefebrianos, né, começa a se desfazer também com obras de infraestrutura, como o já mencionado elevado Costa e Silva, ou seja, que descaracteriza e de uma certa maneira destrói, né, os bulevares, as áreas da cidade que ainda mantinham certas heranças com um passado de influências múltiplas, né? Então, o que nos colocou, para fazer uma síntese, né, dessas duas obras, como principal ponto de reflexão, foi justamente entender o que seria o papel desse arquiteto nessa cidade e não cidade. Hoje, né, eu digo, nos dias de hoje, para quem visitar o badalado Sesc 24 de Maio, né, a última obra, a obra mais recente do Paulo Mendes da Rocha, vai se deparar com uma exposição sobre São Paulo, onde num primeiro letreiro, numa obra letreiro de neon, tem uma frase baseada num dizer do filósofo Wilhelm Flusser, né, que a gente utilizou muito ao pensar essa questão de São Paulo e nos textos que a gente faz sobre São Paulo, que diz que São Paulo não é cidade. Isso foi polêmico na época, é polêmico hoje, tem gente que não se conforma com esse dizer, mas de fato, se encontrarmos a matriz, né, do sentimento de cidade, tal qual descrita, por exemplo, pelo próprio Henri Lefebvre, ou mesmo mais recentemente pelo Cacciari, né, com o texto A Cidade, ou no final do século XIX, no início do século XXI, pelo Louis Wyth, ou pelo Weber também no texto A Cidade, ou seja, aquilo que transforma aquela matriz conectada com uma certa tradição e que faz parte, né, dessa própria tradição, a tal da cidade-obra lefebriana, né, a cidade-obra, né, ela de fato não se materializa tal qual a gente vê na constituição de formação e atual da cidade de São Paulo, né? Para o Flusser, ele coloca isso no sistema dúbio, ele fala, não, ali não é cidade, mas isso não é necessariamente ruim. Pode ser que nesse espaço, de fato, se configure um novo homem, né? Afastado das amarras da tradição europeia, centro-europeia ou o que for, mas que poderia ter a potência, ou digamos, a virtualidade de ser algo talvez mais superior à ideia de cidade. Mas outros dizem, o mesmo Flusser coloca em dúvida, que uma leitura contrária também poderia ser possível, né? Da gente conseguir se configurar numa imensa mancha territorial construída sem nenhuma potência formativa, né, do sentido do espaço social, das relações de simultaneidade, né, do entrucamento das formas de se pensar, dos próprios conflitos que se dão nas cidades, tal qual se espera no seu conceito mais puro, né? Esses impulsos, né, numa cidade pensadas numa sucessão quase que finita de edifícios autônomos, eles se enfraqueceriam, né? E é nessa dupla leitura, nessa condição que a gente sempre retoma, né, uma das obras mais importantes do Artigas, que no fim vira a casa onde ele organiza a sua forma de se pensar, que é o próprio edifício Artigas, o edifício Vila Nova Artigas, né, que é a sede da FAUSP, que de uma certa maneira mostra essa territorialidade do edifício que se diz como urbano, edifício que se diz como cidade, mas que não tem controle, né, nos seus acessos, mas de uma certa maneira tem o controle institucional, tem o controle de ficar num campus muito reservado do ambiente urbano, tem o controle de se inserir dentro de uma urbanidade excêntrica, o que é a cidade, e tem ali sim uma possibilidade de se fazer de fato
com autonomia. Essa espacialidade clássica do Salão Caramelo, né, mostra esse controle que para nós pareceu uma busca constante, que o Artigas coloca na sua obra e que para nós precisa ser problematizado, usando uma palavra da moda, para que a gente encontre de fato novos instrumentos para lidar com a complexidade da cidade contemporânea atual. Talvez esses instrumentos não é que sejam importantes, mas talvez eles não sejam suficientes. Então o que o nosso grupo pensa hoje é como criar novas matrizes teóricas que possibilitam de fato que se amplie o repertório de possibilidades para a nossa arquitetura, que possa ir de fato além, né, dos seus limites montados na sua gramática objetual. É isso. Obrigado.